O ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, ele autorizou a abertura de um inquérito para investigar as manifestações do domingo, do dia 19. Essa investigação foi solicitada, foi requerida pelo Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Bolsonaro e que visa encontrar, visa identificar quem foram os organizadores das manifestações, que eram manifestações golpistas em grande medida, manifestações que pediam fechamento de Congresso Supremo, um novo AI-5, intervenção militar. Então, há suspeita de que há um crime por trás disso, de fato, e aparentemente há, um crime contra a segurança nacional. Também se suspeita que estejam envolvidos ali deputados. Então, essa investigação, se avançar e trouxer à tona quem financiou esse tipo de protestos, que não foi apenas em Brasília, com a presença do Bolsonaro, o próprio presidente foi lá na frente do quartel saudar os golpistas, saudar quem pede intervenção militar, como também ocorreram em outras cidades do Brasil. E temos sérias razões para suspeitar que de fato tem a mão ali de políticos por trás disso, porque você tem uma base bolsonarista dentro do parlamento, pessoas que apoiam o Bolsonaro e que tem também uma retórica muito parecida com a do Bolsonaro em relação a esse tipo de ruptura institucional que levaria a fechamento de Supremo e de Congresso para uma criação de um Estado autocrático bolsonarista ou a instauração de um novo parlamento posteriormente, mas limitando direitos políticos. Você já tem retórica, por exemplo, do Olavo de Carvalho e de outras pessoas para criminalizar a esquerda, para criminalizar o PT, por exemplo. Tentaram fazer isso recentemente. Então isso perpassa o governo Bolsonaro há muito tempo. Eu quero aproveitar essa questão sobre Augusto Aras, sobre a investigação do Supremo em relação às manifestações, para falar sobre o grande debate de ontem, porque foi interessante o que aconteceu. O Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista, ele deu uma verdadeira aula sobre isso ontem para o Caio. Parecia um professor ensinando um aluno. E aqui você vê a enorme diferença quando uma pessoa tem experiência no campo, trabalha, atua na sua área, e um diletante, uma pessoa que tem a formação naquele caso, mas não tem a prática advocatícia, não tem a prática concreta daquilo, não conhece de fato como funcionam os mecanismos. Então foi muito interessante você ver de fato, Augusto dando uma lição sobre como funciona isso e sobre como funciona a defesa dessas garantias constitucionais. O mais interessante, ao meu ver, foi que no grande debate de ontem, acabou se desviando desse assunto para um outro que é correlato a isso, que tem a ver com liberdade de expressão, que tem a ver com a insatisfação popular em relação ao regime democrático no Brasil, que não funciona, que político é corrupto, porque foi justamente aquilo que eu falei ontem para vocês aqui sobre representação política, e também foi o tema do meu artigo na Carta Capital. Então eu quero vincular essas coisas aqui, reforçar certas ideias, porque foi interessante você ver a dinâmica ontem. E só lembrando, antes de entrarmos nesse assunto, que nessa semana, até sexta-feira, ou seja, até o dia 24, está disponível na Amazon o meu livro de contos, que é A Impureza da Minha Mão Esquerda. Confiram, o livro já está entre os mais baixados da Amazon, primeiro lugar em contos e em quarto geral. E foram milhares e milhares de exemplares baixados já. Então vá lá, confira, aproveite a quarentena para ler. É a pequena contribuição que eu posso dar para vocês aqui, para vocês se divertirem nesse período, para que vocês possam ler alguma coisa. Fiz isso mês passado e possivelmente farei no futuro, porque eu gostei da experiência. Eu acho que é legal que vocês possam ter acesso ao meu trabalho literário, aquilo que eu escrevo, para que vocês conheçam também essa outra parte do meu trabalho, que na verdade para mim eu vejo como aquilo que eu realmente sei fazer. Então confiram, baixem o livro lá, leiam e depois me deixem seus comentários, deixem suas críticas, aquilo que você achou dos textos. Passando esse recado, voltamos aqui ao grande debate de ontem e esse pedido agora de inquérito de investigação sobre as manifestações. Para pautar isso aqui, eu quero mencionar 3 livros que servem de referência para a minha análise que eu faço política da sociedade. Então são 3 livros que eu sempre menciono aqui, os quais eu sempre volto para consultar. O primeiro deles é esse aqui, Por que as Nações Fracassam, escrito pelo Darren Acemoglu e James A. Robinson. É um livro bastante completo para analisar as instituições, tanto aquilo que eles chamam de extrativas quanto inclusivas, e por que nações inclusivas prosperam mais do que nações extrativas. O segundo livro é esse aqui, The Dictator's Handbook, escrito pelo Bruce Bueno de Mesquita e Lester Smith, e o terceiro livro, que é A Elite do Atraso, do Gessé Souza. Para mim, esses 3 livros dialogam de maneiras diferentes ali, cada um complementa o outro nessa visão que a gente vai expor aqui. Então, como eu disse, ontem você teve esse debate e acabou derivando para um debate secundário que tem a ver com essa insatisfação popular. Por que você tem pessoas no Brasil que querem propor
um golpe de Estado, querem uma intervenção militar? Por que você tem um segmento do eleitor bolsonarista, principalmente, que propõe isso? E o Caio Coppola defende que esse povo, essa população, não se sente representada pelos parlamentares. O que é bastante estranho, na verdade, você pensar nisso, né? Você tem um segmento ali que elegeu um presidente e eles não se sentem representados pelos políticos. Elegeram uma bancada enorme do PSL, por exemplo, que era o partido do presidente na época da eleição, renovaram bastante, de maneira negativa, a meu ver, mas renovaram bastante o parlamento e essa população não se sente representada. E por que isso acontece? Para isso eu quero ler um trecho do meu artigo de ontem, da Carta Capital, que diz o seguinte: o título do artigo está: "A loucura de Bolsonaro chegou a um ponto sem retorno", e tem um ponto no qual eu digo o seguinte: não há dúvida de que existe em um considerável segmento da população brasileira adulta um espírito de demonização da política. Fomos treinados a odiar políticos e todas as maracutaias que eles engendram nos bastidores do poder. São todos ladrões, corruptos e merecem a cadeia. São a origem de todos os males, e se o país não prospera é por causa dessa degeneração moral inerente ao poder. Talvez você aí até esteja lendo essas acusações e concordando com a cabeça. Verdades sendo proferidas contra uma classe política muito mais corrompida do que em outros países. Então é por isso que o Brasil não vai para frente. Ou seja, o Brasil não avança, o Brasil não cresce, o Brasil não dá certo porque a gente tem uma classe política corrompida. Mas a lógica não é exatamente essa. E aqui está o ponto, em parte, do Acemoglu e do Robinson no livro Por que as Nações Fracassam, e é a visão também do Gessé Souza no livro Elite do Atraso. Na verdade, não é a classe política que é corrompida, mas é um sistema extrativo, é um sistema excludente que visa, em sua origem, em seu nascimento, em sua composição, privilegiar certas elites. Então é o sistema que está cagado. É o sistema que favorece a corrupção, é o sistema que permite que essas pessoas cheguem ao poder e, quando estão no poder, se beneficiem dele. Mas por trás disso, a própria origem disso é privilegiar certas elites. Basicamente são elites econômicas, que é a defesa do Gessé Souza. O Gessé Souza diz que, na verdade, essa corrupção política ela já é fruto de uma corrupção financeira por trás disso, uma corrupção econômica por trás disso. Quem manda, de fato, não são os políticos. Os políticos eles atuam dentro de um grande sistema já corrompido que os forçam a jogar esse jogo. Ou eles compactuam com esse jogo. E se vocês assistiram o documentário da Petra Costa, Democracia em Vertigem, ela também defende essa tese. Na verdade, eu percebo ali no documentário dela uma grande influência do Gessé Souza. Não sei se foi explícita, se ela realmente leu o Gessé, mas eu senti essa influência lá quando ela menciona, por exemplo, nos bastidores do poder ali, uma festa, né, trocando os políticos, uma nova eleição, uma festa, daí um político vê lá um empresário, um empreiteiro, por exemplo, e chega lá e fala o seguinte: olha só, você por aqui, e daí o empreiteiro diz: eu tô sempre por aqui, vocês aqui que trocam, vocês que mudam. E aqui reforça a ideia de que você, por trás desses agentes políticos, você tem uma classe, uma elite que está sempre movendo os pauzinhos. Todo esse sistema político, ele é moldado para favorecer essas pessoas que sempre estão lá, sempre estão nos corredores do poder, para os quais a corrupção funciona. E só vale mencionar aqui, um outro ponto, é que todos os países do mundo, você pode pensar na Dinamarca, por exemplo, todos os países do mundo têm um grau maior ou menor de corrupção. Países que têm menos corrupção, eles conseguem combater isso através de transparência, através de fiscalização, através de punição também aos corruptos. Então, as democracias que funcionam, elas são geralmente mais inclusivas, elas visam favorecer ao bem maior, ao bem coletivo, a você cidadão, enquanto que as democracias que fracassam, os países que fracassam, eles visam favorecer elites. Grupos reduzidos, poderosos e que sempre estão no poder de um modo ou de outro. Por outro lado, e aqui a gente entra daí no livro The Dictator's Handbook, por outro lado, as democracias elas tendem, geralmente, a favorecer mecanismos de controle disso, ao contrário de ditaduras. Então aqui entra o grande erro dessas pessoas que pedem uma intervenção militar, porque elas acham, e aqui também é o que falo no artigo de ontem da Carta, porque elas acham que se o Bolsonaro desse um golpe, se ele tivesse condições de fazer isso, né? A gente nem sequer sabe se ele tem condições de fazer isso, mas supondo que ele desse um golpe militar, que o Bolsonaro conseguiria limpar tudo.
Ele acabaria com esse sistema corrompido, o Bolsonaro chegaria ao poder e limparia a corrupção do Brasil. E vale lembrar que o Bolsonaro se elegeu graças a uma retórica anticorrupção e antissistêmica. Então era alguém que confrontava a corrupção do PT, da esquerda corrompida que roubou bilhões do Brasil. Então você tem um discurso moralizante, um discurso anticorrupção, quando na verdade, na prática, não é exatamente isso. Então essas pessoas têm essa noção de que se fosse uma ditadura bolsonarista, que limpariam o Congresso dessas maçãs podres. Só que o que a gente sabe, aqui a gente tem bases empíricas, né, do mundo, né, olhando o mundo, os países que são ditaduras, os países que são democracias, as ditaduras são muito mais corrompidas, geralmente, do que democracias. Se você olhar a lista de transparência dos países menos corruptos do mundo, dos 20 países menos corruptos, por exemplo, você vai encontrar nesses 20 países, 19 são democracias. Apenas um, Hong Kong, que é algo um pouco complicado, ali é um terreno meio difuso, né? Hong Kong ele tem uma semi-autonomia em relação à China, é um país que tem eleições, mas ao mesmo tempo deve satisfações à China e tem um monte de problemas também. De 20 países menos corruptos, 19 são democracias. Porém, se você olhar os últimos países mais corruptos do mundo, os 20 mais corruptos, você tem ali uma confusão. Você tem países que estão em guerra civil, você tem países que são ditatoriais, você tem países teocráticos, você tem países que são nominalmente democracias, mas que na prática não são. Você tem, por exemplo, a Venezuela, que é um país que, como eu disse, nominalmente é democracia, mas é muito mais complicado do que isso, é muito mais próximo de uma ditadura. Você tem Bangladesh, que também nominalmente é uma democracia e está entre as democracias mais corrompidas do planeta. As pessoas falam de certos crimes no Brasil, que o governo petista foi o mais corrupto do mundo. Isso é mentira. Você tem escândalos de corrupção muito maiores no planeta. Bangladesh e Paquistão são exemplos disso. A Malásia é um exemplo disso. Você tem mega esquemas de corrupção no planeta em democracias bastante complicadas também. Então as pessoas vão repetindo uma mentira exaustivamente e na cabeça de quem não reflete, de quem não pesquisa, sai como verdade. Mas você tem democracias muito complicadas pelo mundo e com mega esquema de corrupção. Você tem partidos que estão quase que de maneira vitalícia no poder e que se reelegem com base em corrupção. Então é um problema grave, mas é justamente um sintoma de um problema mais grave ainda, que é o favorecimento de certas elites. Repito aqui que essa é a tese do Acemoglu e do Robson. Eles têm um artigo também que escreveram sobre isso, no qual eles falam justamente isso. A corrupção não é o problema, não é a causa do problema, mas é sim um sintoma de algo muito mais grave, que é um sistema que exclui as pessoas. E aqui entra outro aspecto, na verdade, né? Falar de sistema exclusivo, né? Pessoas que não se sentem representadas por um regime político. Como eu disse, é engraçado você ver bolsonarista falando isso, sendo que eles elegeram um monte de gente, tanto em nível nacional, estadual, quanto federal. Então, como é que um bolsonarista não se sente representado? O presidente é o Bolsonaro, sabe? Não faz sentido isso. Mas, por outro lado, você geralmente vê essa retórica de ruptura institucional em certos grupos que pensam que eles jamais vão poder mudar, transformar um país se não for na base da ruptura. Então você tem, por exemplo, grupos revolucionários que pensam, olha, o único modo de a gente ter uma representação seria através de uma revolução. E outro aspecto curioso é que essas mesmas pessoas que defendem, por exemplo agora, legitimidade de manifestações golpistas, pró-ditadura, pró-intervenção militar, são as mesmas pessoas que se horrorizam quando você vê o contrário fazendo. Quando você vê grupos que propõem uma revolução comunista, por exemplo, ou anarquista. Então não dá para ter dois pesos, duas medidas. Se você condena a revolução comunista, também tem que condenar a revolução bolsonarista, a revolução extremista de direita, a revolução neonazista. Quando o Caio Coppola vem defender a liberdade de expressão desses grupos, dizendo que eles têm o direito de protestar contra a corrupção do parlamento e propor uma intervenção militar, porque ele faz isso, o Caio Coppola faz isso, ele diz que está na Constituição que você pode fazer isso, uma intervenção militar. Augusto de Arruda Botelho fala que é uma interpretação bastante atípica desse artigo da Constituição, que não é respaldada por nenhum grande jurista do Brasil. Essa mesma pessoa que vai defender a liberdade de expressão para essas pessoas golpistas, intervencionistas militares, são pessoas que se horrorizam quando grupos de esquerda fazem isso, propondo revolução, e também se horrorizam, por exemplo, citando um caso aqui que não tem muito a ver com isso, mas também demonstra como há uma relativização desse horror, que se horrorizam quando o Porta dos Fundos, um grupo de humor, faz piada com o cristianismo e querem que eles vão presos, ou que sejam multados. Eu não sei se o Caio Coppola se manifestou sobre isso, mas, por exemplo, você vê muita gente muito conservador, muito direitista, Olavo de Carvalho, que queria que o Porta dos Fundos fosse preso, os comediantes fossem presos. Então, assim, satirizar uma religião no Brasil
uma religião majoritária no Brasil, deveria ser um crime passível de prisão. Por outro lado, propor ruptura institucional, propor golpe militar, propor intervenção militar. Ah não, mas isso aqui está respaldado pela livre expressão. As pessoas podem criticar o parlamento, as pessoas podem criticar o Supremo. Aqui é a grande questão, né? Se você consegue distinguir entre crítica e proposta de ruptura institucional. Você não tem como fazer essa distinção entre criticar ministros e criticar parlamentares e propor fechamento do Supremo e fechamento de Congresso, aí o negócio é complicado mesmo, né? Se você não consegue distinguir entre sátira de religião e perseguição religiosa, aí é complicado, aí realmente o debate fica muito empobrecido. Mas eu posso dizer que ontem eu gostei bastante da participação do Augusto de Arruda Botelho no grande debate, ele conseguiu defender muito bem a posição dele e, como eu disse, foi uma aula para o Caio Coppola. Você vê uma pessoa que tem experiência mostrando ali, a partir de uma vivência prática, de como funcionam as coisas de fato e não apenas uma interpretação mirabolante. O que o Caio Coppola faz para tentar defender o bolsonarismo são acrobacias, malabarismo. O que o Caio Coppola fez ontem é jogar bolinhas no semáforo, ele fez acrobacias ali, ele tentou assim fazer uma interpretação fantástica da Constituição para defender manifestações que propõem AI-5, intervenção militar, golpe militar, fechamento de Supremo, fechamento de Congresso. E é óbvio que, mais uma vez, né, como você sempre vê nesses debates, quem é bolsonarista vê o Caio Coppola falando, uau, detonou. Caio Coppola jantou o Augusto ontem. E, na verdade, o que eu vi foi um moleque, né, foi um rapazola ali tentando defender algo que é indefensável. Indefensável. Deveria ter vergonha de vir a público passar esse papelão. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esses tópicos aqui mencionados, né? Primeiro sobre agora esse pedido do Aras, do Augusto Aras, Procurador-Geral da República, de um inquérito contra as manifestações do domingo, quem são os organizadores disso, quem financia isso, que foi aceito pelo Supremo, vale mencionar aqui também, sobre isso, o que você pensa sobre isso, e também sobre essa retórica anti-democracia. Antipolítica, na verdade, né? De confrontos políticos, de demonização da política, de onde surge isso na sua cabeça, se isso é saudável para o Brasil, para o debate. Se vocês concordam com essa interpretação aqui do Acemoglu, do Robson, do Bruce Bueno de Mesquita, do Lester Smith, do Gessé Souza, que na verdade a corrupção seria um efeito colateral de um sistema que privilegia certas elites. Vocês acham que faz sentido essa interpretação? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!